Em Orlândia, depois de muitos anos de processo, o Ministério Público pede o cumprimento da sentença que afasta imediatamente o prefeito Vado do cargo. O chefe do executivo responde por improbidade administrativa. Nas ruas de Orlândia, a comunidade já especulava a notícia do prefeito ter que deixar o cargo. Eu acho que sim, porque foi no grupo do WhatsApp. Eu não estava sabendo, não. Então tá feio as coisas para ele. Desestabiliza, cria incerteza. Um administrador não é bom, na minha opinião. Entre os pedidos do Ministério Público para serem cumpridos imediatamente pela comarca de Orlândia estão a condenação do prefeito por improbidade administrativa, o afastamento do cargo, perda de direitos políticos e pagamento de multa. Esse pedido está amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. E o motivo dessa condenação é bem antigo. Foi quando o prefeito, em um mandato anterior, contratou materiais de educação e serviços de uma editora. Um acordo de mais de R$645 mil, que teve vários outros acréscimos. Tudo isso sem abrir concorrência pública. Deveria ter sido feita uma concorrência pública que é mais ampla. Então esse é o primeiro jogo que, infelizmente, é muito corriqueiro e é uma prática fraudulenta e criminosa. E desde 2004, quando as irregularidades aconteceram, que o réu busca por alternativas para atrasar essa condenação. Só em Brasília foram 7 recursos. Essa ação civil pública, ela tramitou em 2005 em Orlândia. Nós estamos no ano de 2020 e só agora teve o trânsito em julgado. Mas agora não tem mais jeito. A decisão não cabe à apreciação da Câmara. E para que a mesa da Câmara declare a perda do cargo, do mandato do senhor Oswaldo. Quer dizer que não há mais possibilidade de discussão da matéria. Ainda no requerimento do Ministério Público, a suspensão do direito político pelos próximos 3 anos. Certamente algum dos legitimados, inclusive o Ministério Público, outros partidos e os partidos políticos, por exemplo, promoverão aí uma impugnação, tendo em vista que ele está com os direitos políticos suspensos e isso acarreta a sua inelegibilidade. Procurado pelo Jornal da Clube, Oswaldo Ribeiro Junqueira, o prefeito Vado, não quis dar entrevista, mas informou por nota que ainda não foi notificado pelo Ministério Público. O até então chefe do Executivo de Orlândia também apareceu recentemente em investigações do GAECO, no que foi o maior escândalo político-policial da cidade, a Operação Locke. A denúncia era de fraude nas licitações de diversas secretarias da administração pública. Na sequência dos acontecimentos, com o afastamento de Vado das atividades, quem assume o comando da cidade por esses próximos meses é o vice, Dr. Sérgio Bordim. Como que fica sem alguém para coordenar, né? E não vem qualquer um para estragar o resto, né? Fazer um bom trabalho. Que faz um bom trabalho. Para toda a população é ruim, mas nós temos que, eu acho que dar marcha, o curso natural, que é a assunção do vice-prefeito. Thaís Mantoani, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, uma situação que gera instabilidade política e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Carlos Manella, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, depois de mais de 15 anos, o atual prefeito de Orlândia deve pagar uma sentença por uma ilegalidade que aconteceu no primeiro mandato dele pela mesma cidade. Seria um recado aí para todos os políticos? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Rafael, amigos da Clube. É sim um recado do Poder Judiciário para aqueles políticos que cometem atos de improbidade e de ilegalidade enquanto gestores. O Poder Judiciário hoje, junto com o Ministério Público e Tribunal de Contas, exercem um trabalho regulatório, condenando essas pessoas, esses políticos que cometem atos ilegais. E isso faz com que os outros políticos, os futuros pretensos, tenham absoluta certeza que se cometerem erros, serão punidos também. A gente vê que o judiciário no Brasil tem muitos recursos que adiam qualquer condenação, mas a sociedade tem poder de fazer justiça dentro da própria cidade? O nosso sistema processual, ele é um pouco moroso, sim. Isso é discutido a nível nacional. Mas a população, agora no pleito de 2020, pode fazer uma limpeza, escolhendo melhor os seus candidatos. O voto é uma arma que temos para escolher pessoas preparadas e honestas para o desempenho da função pública.
E, doutor, independente do afastamento imediato do prefeito Oswaldo Junqueira de Orlândia, o senhor entende que ele tem condições de disputar as eleições deste ano? Ele não terá condição alguma legal de disputar o pleito de 2020, pelo simples fato de ter uma condenação transitada em julgada que declarou suspensos seus direitos políticos. Ou seja, se ele tentar registrar a sua candidatura, com certeza a Justiça Eleitoral irá declarar inelegível a sua possível candidatura. Recentemente, Orlândia passou pela maior operação político-policial da própria história, né? Perdendo o mandato na justiça, o prefeito Oswaldo Junqueira perde o foro privilegiado, passa a ser investigado. Caso o Poder Judiciário afaste o prefeito do cargo, automaticamente ele vai perder o foro privilegiado. E todos aqueles processos criminais que estiverem, porventura, tramitando pela segunda instância, irão retornar para a comarca e possivelmente as investigações ficarão mais firmes, porque de perto o Ministério Público consegue exercer melhor essa fiscalização. E nesse caso de Orlândia, o Ministério Público apontou o suposto favorecimento na contratação de um serviço público. Um fato tão corriqueiro nas prefeituras que chama a atenção pela falta de ação das câmaras e de vereadores. Os vereadores têm a função de fiscalização, mas nós sabemos também que existe a questão política por detrás de todas essas decisões. Mas os vereadores, enquanto exercerem o seu mandato, precisam pensar no bem comum, no bem da população e fiscalizarem efetivamente os gestores municipais, independentemente de posição política. Esperamos que no pleito de 2020, pessoas com mais consciência sejam eleitas em toda a região. E, doutora, as condenações contra prefeitos têm sido tão recorrentes na nossa macro-região que elas mudam tanto as eleições quanto o rumo dos municípios. A população precisa ter mais fresco na memória o histórico dos políticos? A população precisa estudar o passado desse político, o presente e quais são suas pretensões. E não só o candidato em si, precisa analisar quem está ao seu entorno, porque a gestão não é de uma pessoa, e sim de um coletivo. Ok, doutor, obrigada pela sua participação, mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Rafael. Ok, Thaís, até já.